Hoje eu venho contar mais um testemunho da minha vida. Porém, antes de eu contar, se inscreve aqui no meu canal, vou dar um tempinho pra vocês se inscrever e depois que vocês se inscrever, a gente começa o vídeo. Se inscreveu? Então tá bom. Hoje eu venho contar um testemunho sobre o meu serviço. O tanto que foi difícil eu arrumar serviço aqui. Eu nunca fui uma pessoa acomodada. Desde os 14 anos eu trabalho e antes disso eu trabalhava com o meu pai na fazenda. Ele tem uma fazenda e ele é agricultor, só que ele é agricultor mesmo, é a fazenda dele. Então ele planta mandioca, ele planta maracujá, ele planta muitas coisas, pimenta, milho, e tudo isso eu plantava junto com ele. Então eu nunca fui uma pessoa acomodada, que ficasse parada e que aguentasse ficar. E eu trabalhava com ele e recebia também. E eu não aguentava ficar parada. E quando eu inteirei os 14 anos, eu também trabalhava para ajudar minha mãe. Eu sou filha de pais divorciados, entre aspas, porque os meus pais eles se separaram, eles nunca foram casados. E quando eu tinha acho que 4 anos, eles se separaram. Então, eu morei muito tempo com a minha mãe, a maior parte do tempo, porém, de vez em quando eu morava junto com meu pai. E o meu pai, ele tinha os funcionários dele, porém, ele sempre quis ensinar os filhos a trabalhar. E, por um lado, na época, eu achei muito ruim, por causa que ele não dava muito carinho e só colocava a gente pra trabalhar. Então eu ficava, tipo, muito triste por causa disso, porque eu queria carinho. Independente do tanto que ele colocasse eu pra trabalhar, aquilo pra mim era diversão. E eu aconselho vocês, pais, não é errado. Uma criança trabalhar é a melhor coisa que você pode fazer para a vida dela. É claro que depende da idade, né? Mas eu comecei aos meus 8 anos de idade a trabalhar com meu pai na fazenda e, tipo, hoje em dia eu agradeço muito ele mesmo, de coração, porque hoje em dia eu vejo a importância que isso foi na minha vida, porque se eu fosse igual algumas pessoas que eu conheço, que eu vejo, não julgando as pessoas jamais, mas as atitudes. E, tipo assim, eu não me vejo daquele jeito porque eu ia ficar muito pobre. Eu já não sou muito rica, né? E ia ficar pobre. Então, e nisso, eu venho estar trazendo uma palavra para vocês que está escrito em Provérbios 14, 23. Está escrito assim: em todo o trabalho há proveito, mas a palavra do lábio só encaminha para a pobreza. E desenrolando a história, que eu só quis contar para vocês um pouquinho, para vocês conhecerem mais a minha personalidade. É por isso que eu quis contar um pouquinho de como eu comecei a trabalhar. Vim para Portugal, eu já estava trabalhando antes numa empresa de auxiliar administrativa, era uma empresa de limpeza, porém eu ajudava uma psicóloga a contratar as pessoas para a empresa. Então, eu vim para Portugal, decidi vir para cá. Chegando aqui, a minha profissão começou a ser auxiliar de armazém. A profissão muda, porque você está em um país ilegal, você não pode escolher muita coisa. Eu comecei a trabalhar de abrir revistas e colocar panfletos, aqueles panfletos promocionais dentro de revistas. E fiquei trabalhando disso, eu ganhava até bem e eu fiquei. Até que acabou o serviço nesse lugar e eu tive que começar a procurar em outro lugar. Cheguei aí até para limpeza. Só que eu desisti por causa que eu tava sendo muito maltratada. Não era nem o serviço, eu comecei a ser mesmo maltratada. Então eu falei, não, também não quero isso pra minha vida, eu não vou ficar sendo maltratada. E logo depois que eu tinha ido pra esse serviço de limpeza nas casas, eu tava já há 1 mês e meio. E logo que eu saí desse serviço, eu achei um serviço em um restaurante que assava bastante frangos, mas era mais um restaurante. E esse restaurante era muito perto da minha casa, só que trabalhava todos os horários do culto. E eu faço evangelismo na praça, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. E atrapalhava o evangelismo.
E o evangelismo é muito importante para mim. Eu não quero parar com isso. Então, eu fiquei muito triste. Eu falei, nossa, como que eu vou faltar todos os cultos? Não tem como. E era em todos os cultos. Preenchia todos os horários dos meus cultos. E há muito tempo sem eu trabalhar. Eu rejeitei a proposta. Nossa, era para começar no outro dia. Eu rejeitei a proposta assim com o coração doendo. Só que eu falei, Deus, por favor, me ajuda. E eu peguei e olhei para Deus e falei, Pai, eu vou rejeitar esse serviço por causa do Senhor, porque eu tô tão desesperada que eu aceito qualquer serviço, independente de tudo, mas eu te amo mais do que um serviço, do que um dinheiro, então ajuda. E Deus olhou para mim e ele me ajudou. Eu falo que Deus nunca me deixou na mão. Deus nunca me deixou na mão. Eu pedia várias coisas para Deus e Deus nunca me deixou na mão. E Deus pegou e arrumou um serviço para mim. É claro que quem bate na porta é a gente, que quem corre atrás é a gente, mas se não for a mão de Deus para te indicar o lugar certo, você não vai achar. E aqui onde que eu moro é muito movimentado e é muito raro um imigrante arrumar serviço na frente de uma pessoa do país, não tem como, isso é muito raro. E ainda mais uma mulher, nossa, serviço para mulher é muito complicado. E aí eu fiquei muito triste, nossa, preocupada e comecei a andar em todos os lados. E eu falava, Deus, por favor, me ajuda, por favor, porque eu não quero ficar sem serviço. Eu prometi que quando eu entrasse no serviço eu não ia sair. E eu não queria sair da limpeza, mesmo que eu tava sendo maltratada, porque eu não queria ficar sem ajudar o meu marido a pagar as contas, né? E aí eu, graças a Deus, no outro dia eu fui 2 vezes numa agência. No segundo dia que eu cheguei lá pra apertar a mulher falando que eu queria emprego, ela me indicou pro lugar que eu queria, que é onde um amigo meu trabalha. Nossa, e foi uma bênção esse serviço na minha vida. E eu chego cedo em casa, eu chego 5h30 em casa, eu começo a trabalhar 8h30 e eu não trabalho final de semana, eu não trabalho feriado e eu ganho bem. Nossa, eu fiquei tão feliz. E eu sempre falava, nossa, eu quero tanto voltar a trabalhar em armazém, porque eu gosto do serviço de armazém. O tempo passa rápido, a gente fica o tempo todo na correria, e eu gosto. E aí todo mundo olhava pra mim e falava bem assim, você não vai conseguir não. Olhava pra mim e falava, não, armazém tem gente que tem experiência, você não vai conseguir. Você só tem, como fala, não é experiência, tem gente que tem cursos. Eu não tinha curso, eu só tinha experiência. E aí eu falava, não, mas eu quero muito voltar para essa área. E aí eu voltei. Agora eu tô trabalhando em um armazém. E é muito bom. E eu fui e falei, nossa, que bênção de Deus. Foi uma porta que Deus abriu que ninguém acreditou. Aqui é muito difícil de achar serviço para imigrante, assim, sem documento. E agora eu peguei meus documentos, mas mesmo com documento, ninguém tava dando preferência para mim. É só Deus. Só que eu falei para Deus antes disso, eu falei, Deus, o Senhor me colocou aqui, o Senhor me trouxe para esse país, então faz um favor para mim, Pai. Só isso eu te peço. Me arruma um serviço, porque como que eu vou comer sem serviço? Como que eu vou ajudar meu marido sem serviço? Como que eu vou fazer qualquer coisa? Não tem como. E aí Deus me abriu essa porta. Nossa, eu fiquei muito feliz. Foi recentemente, mas eu também não desejo e nem penso em sair de lá. A vida não é um mar de rosas. Eu moro em Portugal, porém é muito difícil, às vezes até mais difícil do que o nosso país. Até você se estabilizar, as coisas não são fáceis. Depois que você se estabiliza, a vida muda, né? Mas eu falo pra vocês, não tenta nada sem a direção de Deus. Eu vim pra cá totalmente pela vontade de Deus, porque mais pra frente eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso também, sobre como que Deus me colocou aqui nesse país. E
Foi muito impressionante. É só Deus mesmo para fazer umas coisas dessa minha vida. E Ele pode fazer na sua também. Ele sempre mandou a providência para mim quando eu pedi. Ele sempre me deu alimento, sustento, dinheiro quando eu não tinha trabalho. Eu já cheguei a ouvir tanta coisa. Eu já cheguei a ouvir que eu era preguiçosa. Eu já cheguei a ouvir que não queria arrumar um serviço. Já chegou o inimigo usar as pessoas na minha igreja. Eu sei que não foi as pessoas e hoje em dia eu não tenho mágoa de verdade dessas pessoas. A gente conversa normal, ainda sou amiga, mas o inimigo já chegou a usar a boca de pessoas que não estavam vigiando na hora e falar bem assim pra mim. Por que você não para de deixar o seu marido fazer o domingo e começa a trabalhar? Você não quer trabalhar, não? E eu ficava assim, meu Deus, só o Senhor sabe o que eu tô passando. Só o Senhor sabe como que tá minha casa. Eu não tô aguentando. E eu olhava, teve tempo que eu não tinha dinheiro nem pra comprar uma cantina quando a gente queria lá na igreja. E eu só ajoelhava e falava, Deus, corria e ajoelhava. E falava, Deus, por favor, me ajuda. E Deus ajudava sempre. Deus sempre foi muito bom comigo. Deus sempre foi, nossa, maravilhoso. Eu falo isso, as tribulações que a gente passa, as provas que a gente passa só edifica a gente. E hoje em dia eu sei por que Deus deixou eu passar isso. Eu sei que Ele estava querendo fazer eu ver o valor da recompensa que Ele ia me dar. Nossa, é muito gratificante ver Deus mudar a minha vida. Ele tá realizando tudo que eu pedi pra esse ano e eu tô tão feliz. Mesmo tudo que aconteceu, todas as lutas e batalhas, a vida não é fácil, gente. A vida não é fácil. Se sua vida tá fácil, começa a parar pra pensar o que você tá fazendo dela. Porque quando a minha vida tava fácil, eu tava totalmente errada. Eu tava no mundo. E depois que eu entrei para a igreja, as coisas ficou muito difícil para mim, bastante mesmo. Mas eu sempre tô vencendo as lutas. E eu venho falar para vocês, olha, se você tá sem serviço, se você tá passando nessa prova, Deus vai te ajudar, não importa. É difícil, mas olha aqui, eu tô com lágrima nos olhos, mas eu tô contando uma história tão linda que Deus fez na minha vida e Ele nunca me deixou. Ele nunca deixou a minha vida, nunca me abandonou. E acredita, porque a providência de Deus chega, e quando ela chega, é tão lindo que todo mundo tem que ver, todo mundo tem que ouvir o que Deus faz. E hoje eu tô aqui contando pro mundo o que Deus fez na minha vida. Nossa,